Como sempre dizem, jornalismo é relação de amor, não é por dinheiro. Tempo, a gente não tem mesmo. Jornalista precisa ser quase onipresente. Aprendemos a dormir tarde e acordar cedo. Feriado? Pra quê? E mesmo com todas essas dificuldades, não nos vemos trabalhando em outra coisa. Não importa o meio de comunicação que trabalhamos, seja no rádio, na TV, no impresso, na assessoria ou no online. O que queremos é informar, contar histórias, mostrar o valor da vida e da humanidade. Jornalismo não é só para transmitir notícias, também queremos tocar os corações. Hoje, somos só acadêmicos. Durante as últimas 72 horas, vimos de perto as belezas e as dificuldades que o jornalismo tem. Observamos, fizemos e agora estamos aqui para refletir com aqueles que já estão atuando no mercado de trabalho. No estúdio, temos a presença da jornalista Carla Machado, da assessoria de imprensa do Hospital Santa Casa. E da assessoria com texto, mídia, comunicação completa, recebemos a jornalista Evelise Couto, o jornalista Rodolfo César, do jornal impresso Correio do Estado. Da TV Morena, recebemos o apresentador do Globo Esporte, Átila Eugênio, jornalista que é egresso aqui da UCDB. E da Rádio FM Cidade temos a presença do Cadu Bortolotti, há 40 anos no jornalismo. O jornalista Wagner Jean, que faz o personagem Corumbá no programa Café com Bling, está vindo para cá, junto com o Pedro Hans, que faz a Pedrita. Então, vamos ver se eles vão chegar. E o programa especial 72 horas de jornalismo começa agora. Então, joga na roda. Joga na roda. Agora eu vou fazer uma pergunta para começar o programa. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Eu quero fazer uma primeira pergunta. Quais são as belezas e as dificuldades do jornalismo? Geral, para todo mundo. A gente tem que deixar com quem está mais experiente na profissão, né? Tá bom, obrigado aí pela deferência. Mas eu acho que vamos falar primeiro das dificuldades, né? As dificuldades são muitas, né? Já é de prever. Primeiro que o mercado é muito concorrido, né? Cada vez mais você tem um número maior de profissionais, bons profissionais chegando ao mercado. Mas, além dessa dificuldade, eu acho que a questão salarial também é muito difícil, porque a gente nunca conseguiu ter um salário digno, né? Eu estou nisso há 40 anos, completei agora dia 3 de setembro. E, tirando, se você analisar aí o jornalismo brasileiro, tirando algumas estrelas que ganham aí até 800 mil reais por 400 mil, em função de outros, de merchandising que fazem e tal, né, o salário em qualquer capital e qualquer cidade é muito pequeno. Então, agora, eu acho que nada disso desanima quem quer ser jornalista, né? Porque o jornalismo, como vocês abriram, né, o programa hoje falando, é uma questão de dedicação. Ou você gosta de contar histórias ou não gosta, né? Eu, por exemplo, sempre gostei muito, desde criança. Comecei com 19 anos, trabalhando em assessoria de imprensa, na prefeitura lá da minha cidade, em Niterói. Depois passei para jornal, fiz rádio, fiz televisão, fiz revista, né? Até hoje faço rádio e faço assessoria. E sempre, nunca ganhei rios de dinheiro, mas ganhei muito conhecimento. Acho que isso é fundamental. Né? Acho que é fundamental você, conhecimento no sentido, tive a oportunidade de conhecer o país inteiro e tive a oportunidade, trabalhando, conhecer alguns lugares do mundo. Acho que isso é fundamental. O segredo, acho que para você ter sucesso na profissão, primeiro, ler muito, né? Ler bastante, ler no sentido de adquirir conhecimento e viajar bastante. Quanto mais você viaja, quanto mais você conhece outros povos, outras culturas, você vai alimentando a sua capacidade de escrever melhor. Porque jornalismo, basicamente, é isso, seja televisão, seja rádio, é escrever, né? O ato de escrever e de contar histórias. Eu acho que isso é muito legal, né? Quais são as belezas? Isso, para mim, foi muito legal. Eu não me canso de fazer isso. Trabalho 15, 16 horas por dia, hoje menos do que há alguns anos, mas não me canso de fazer isso,
estou prestes a me aposentar. Vou abrir um pouco, abrir o espaço para vocês que estão vindo agora aí. Mas não vou parar de trabalhar, vou continuar contando histórias de outra forma. Deixa eu só fazer uma pausa nas respostas de vocês, porque nós estamos recebendo aqui também o Wagner Jean, jornalista da Blink, e também o Pedro Hans, eles acabaram de chegar. Uma salva de palmas, gente. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. A gente estava falando sobre as dificuldades e as coisas belas do jornalismo. Vocês têm alguma experiência, alguma coisa para contar para a gente? Eu comecei na área da assessoria, né, fazendo tanto a parte da assessoria de comunicação, como na área da fotografia. E, assim, em todos os ramos da comunicação, a dificuldade ela vai existir. A diferença é como você vai transformar a sua dificuldade em aprendizado, em experiências que vão contribuir para a sua carreira profissional, né? Então, é saber lidar com tudo. Agora, no rádio, a gente também lida com o imprevisto, principalmente quando a gente vai tratar com o fã pelo telefone, né? Você não sabe o que ele vem disposto a falar. Às vezes você está com uma pauta, só que ele vem com uma outra linha. Lá vai você se adaptando para tentar conduzir e trazer ele ou para o seu universo, dependendo se a pauta estiver muito fixa ou se ela for mais maleável. Muda a pauta, muda o rumo e vamos para a conversa. Isso aí. Eu vou pegar um pouquinho do caminho que o Cadu falou. Acho que o mais interessante de tudo é a gente poder contar histórias, né? E conhecer pessoas, porque a cada dia a gente conhece uma pessoa nova, a cada dia a gente tem a oportunidade de falar de uma pessoa nova. E quando a gente abre o espaço para que a pessoa apareça, seja ela qual meio de comunicação, a gente dá voz ao povo. E o jornalismo nada mais é do que dar espaço, dar abertura, mostrar a sociedade e, acima de tudo, buscar uma sociedade melhor. Então, quando a gente conhece uma história que a gente sente que talvez por nós, talvez sejamos ponte para que a vida daquela pessoa mude, para a vida que aquela pessoa transforme, isso é gratificante demais. Você se sente útil para a sociedade, você se sente útil para aquela pessoa e você se sente realizado na profissão. Porque nós sabemos que tem as profissões que claro, tem mais importância, de repente, no salvamento de uma vida ali, como o corpo de bombeiros, tudo, mas às vezes nós somos aquele instrumento que atinge aquela pessoa e que aquela pessoa vai conseguir propagar, de repente, até um mundo melhor. A gente prega tanto que as coisas precisam melhorar, o mundo precisa melhorar, as pessoas precisam melhorar, mas às vezes você fazendo bem, você trabalhando com ética, você buscando os caminhos, você transforma aquela pessoa e ela vai ser uma multiplicadora de boas ações. Bom, acho que não quero ser tão redundante, porque mais ou menos para mim também é o que os colegas falaram. Acho que de dificuldade é que o dia a dia é diferente, cada dia de um jeito, para quem trabalha no jornalismo, enfim, você não sabe muitas vezes o que vai acontecer, tem a pauta lá, mas tudo muda na hora que você está indo embora, aí se você é casado, a sua esposa liga perguntando por que você não vai embora, se você tem filho, o filho vai perguntar, mas por que você não chegou ainda? E aí não dá para explicar, depois eu ligo, enfim, esses imprevistos, tem vezes que é chato, você fica chateado, só que vem a recompensa, que aí acho que é bem o lance da profissão mesmo, que você consegue contar a história, como o Átila, como o Cadu falou, você consegue contar uma história, você se sente parte daquela história, você depois descobre que aquilo pode ter mudado o curso daquela pessoa, ou, enfim, daquela situação, talvez de um país, dependendo do que você vai contar, de uma cidade. E aí, quando você descobre isso, por mais que você saiba que não foi você exatamente que fez aquilo, mas você serviu de fio condutor, é uma satisfação. Então, aí você meio que vive cada dia de um jeito, e essas incertezas, e acertos, e erros vão fazendo parte, acho que, da rotina, e essa que acho que é a grande maravilha de trabalhar no jornalismo. Bom, como o Átila falou, né, a gente conhece gente diferente todo dia, conhece histórias diferentes todos os dias. Essa acho que é a comida do jornalista, assim, né, isso que alimenta a gente. E mais do que isso, né, eu acredito que o jornalismo ele nos proporciona ser
um ser plural, né? Até quando os meninos foram lá na Contexto, eu conversei sobre pluralidade. O jornalista, o profissional de comunicação, ele acaba tendo que, né, se virar bem em várias frentes, né? Então, a gente é bom de texto, às vezes a gente tem que estar na rádio, tem que tirar foto na assessoria, tem que, né, ter jogo de cintura para lidar com as pessoas. Então, isso traz para a gente várias pequenas habilidades pessoais também, né? Eu acho que a grande vantagem é essa. As dificuldades, como os colegas já falaram, né? Às vezes, muita gente não se sente valorizado, porque o jornalismo é um caminho muito difícil, cansativo. A gente se doa demais, né? Porque a gente trabalhar com gente também, né? Aquilo é uma troca de energia muito grande também. Mas vale a pena. Vale a pena. Para mim, né, eu fiquei por último para falar aqui, mais assim, completando a fala de todos eles, né, a parte boa realmente é você poder conhecer novas histórias, conhecer pessoas com realidades diferentes da nossa, saber, assim, às vezes a gente reclama da nossa vida, do nosso posicionamento, de onde a gente está, e às vezes a gente vai conhecer uma história e a gente agradece, né, por onde nós estamos. E assim, a parte da dificuldade é justamente o que eles falaram. A gente, às vezes, trabalha demais, ganha de menos, a gente se doa demais e, às vezes, a gente não é reconhecido pelo nosso sacrifício. Mas, no final, eu sempre olho para trás e agradeço por ter escolhido a minha profissão, porque é uma profissão que a gente lida com pessoa todo dia, a gente conhece muita gente. E é um pouco do que ela disse, a gente acaba aprendendo a fazer de tudo um pouco. A gente escreve, a gente vira apresentador, a gente vira repórter, a gente vira o personagem, a gente acaba fazendo de tudo. Então, isso é muito, muito bom. E para você, Pedro? Bom, eu sou da área da comunicação, eu faço personagem de humor. E é meio difícil, porque está ali na sua responsabilidade, na hora que você vai passar aquela informação, aquela pessoa vai ouvir conforme você passou. Ou seja, você tem que dar aquela informação de uma maneira que penetre, né, na pessoa. É muito difícil, porque muitas vezes as pessoas ignoram, não entendem direito. Então, quando você vai passar para o público aquela coisa, você quer que ele escute, você tem que falar de um jeito próprio, você tem que cativar a pessoa. É muito diferente você simplesmente falar uma notícia, ninguém vai ligar. Agora, e para aquela pessoa guardar aquela notícia? E na hora dela absorver a notícia? Como deve falar? É meio difícil, é uma responsabilidade grande. Agora vamos dar espaço para o pessoal da plateia. Gente, quem quer fazer uma pergunta? Alguém? Tá. Meu nome é Thaís, bom dia. Gente, já avisando, eu sei que eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa. Se vocês quiserem me contratar, tá bom? Depois eu passo meu número de telefone. Cadu, eu acompanhei o seu dia na rádio e eu achei incrível a forma com que vocês lidam com improvisos, às vezes, a forma com que você passa as notícias. E eu queria saber, você se imagina fazendo um jornalismo como eu vi também na Blink, da Pedrita, um jornalista mais humorístico, assim? Você já se imaginou ou não? Assim, não tem chance alguma. E o que te motivou a estar no jornalismo esses 40 anos? Olha, eu sou uma pessoa, pessoalmente, muito debochada, sabe? Mas a imagem, eu gosto disso. Debochado no bom sentido, né? Eu gosto disso, eu sou uma pessoa eu sou bem-humorado. E eu gosto de sempre ver o lado alegre das coisas, né? E eu, às vezes, me imagino fazendo isso, sabe? Mas a questão é a seguinte, eu construí, ao longo desse tempo, uma imagem de seriedade muito grande. Mudar agora seria meio complicado. Mas que eu gostaria, confesso a você. E eu acho muito legal, acho muito bacana o trabalho que eles fazem. E eu acho que falta um pouco disso hoje na comunicação, sabe? Você tratar as coisas de uma maneira mais leve, mais solta, né? Agora, para mim, pessoalmente, seria muito difícil, confesso a você. Agora, como é que eu fiz isso ao longo dos 40 anos? Assim, a gente apanha muito, né? Aquele improviso que você viu lá dando certo, aquilo nem sempre foi assim, entendeu? Eu faço isso há
22 anos, na rádio há 22 anos. Né? No início foi bem sofrido. Né? Foi muito difícil, porque, na verdade, a gente aprende todo dia. Né? A gente fazendo jornalismo, não há aquele que diz assim, sabe, é um aprendizado constante. E o improviso, o que te faz o improviso? Já aconteceu tanto problema, não é, de cair linha, do entrevistado não ir, que você acaba criando muletas para sair daquilo ali, entendeu? Então, até hoje eu ainda tenho que aprender. Eu acho que esse que é o grande... E é muito legal isso do jornalismo, sabe? Porque você não se cansa nunca. Você não vê tédio nunca, né? Está sempre aprendendo, não é isso? Com certeza, né? Cada dia... Aquilo que a gente estava conversando é uma história e é um dia novo. A gente acha que vai chegar, vai fazer o programa normalmente, vou escolher ali o que entra, o que sai, de repente, pum, estoura uma bomba. Hoje mesmo a gente foi acessando os sites de notícia, o presidente do COI, né, do Comitê Olímpico, o Nussmann, preso pela Polícia Federal. Então, assim, você está tudo programado, você acha que vai ser tudo lindo, de repente muda. Eu acho que isso que é o legal, porque aí você já tenta repercutir para o seu lado, você já busca, gente, espera aí, o Batiste está preso lá em Corumbá, é nossa região, temos que mostrar, temos que ir atrás, temos que entender o quanto, temos que chegar com a polícia, qual a informação correta, e isso é instigante, porque a partir do momento que você trabalha, de repente, até num segmento, por exemplo, de um veículo que trabalha com todos os tipos de informação, acho que é mais desafiador, porque eu hoje trabalho com esporte, então eu vou minha linha, vou ali. Mas quando você trabalha onde atende tudo, você tem que se desdobrar, você tem que procurar saber, gente, mas está saindo agora um despacho da Procuradoria do Ministério Público, eu tenho que entender aquele documento, eu tenho que traduzir para deixar uma forma clara para a sociedade, e eu acho que é isso que também nos exercita bastante, que é aí onde entra o Cadu falou. Por isso que é preciso ler e ler muito. O senhor tinha falado, ela perguntou sobre jornalismo tradicional dentro do rádio. Eu queria passar essa pergunta para o Corumbá, para o Wagner. Se você já se imaginou fazendo esse jornalismo tradicional? Sem prometer, meu pai me chama de Corumbá, cara. Então você perde a identidade mesmo, cara. Assim, tanto é que eu sou jornalista por formação. Entrei no rádio para fazer humor, que é um trabalho que eu desenvolvo desde 2011. Aí veio todas essas nuances, as migrações, né, da forma de trabalho. E já pelo fato de eu trabalhar com um personagem, já me possibilita trabalhar um pouquinho nos dois pontos, né? Tanto na parte do humor, fazendo muita a sátira, usando o Corumbá, e já vem um pouco mais para o lado tradicional, pelo menos o Wagner, que ali na rádio eu faço um contraponto ao Tatá um pouco mais cedo, eu faço o âncora do programa. Então, o personagem me ajuda a fazer a transição. Eu boto o pé ali na sátira, no humor, só que a pessoa Wagner tem que se permanecer já no jornalismo mais tradicional. Eu consigo fazer uma pontezinha nos dois. E a gente acabou de receber também que o João Carlos, assessor da Santa Casa, que trabalha na assessoria da Santa Casa, acabou de chegar e vai continuar o nosso bate-papo aqui. Uma salva de palmas. Para ele agora, tá, pessoal? Para os dois, pessoal. A gente estava falando como que é esses percalços e as vantagens também de se fazer jornalismo hoje em dia para vocês dentro da Santa Casa e também essa questão de trabalhar com tragédia lá. Como que fica? De cara, sim, já eu. Chegar para recepção. Rapaz, a tragédia, eu não sei se a Carla já comentou isso, a gente tem algumas responsabilidades que a gente não tem em outro tipo de assessoria. E, às vezes, assim, o pessoal da imprensa fica puto com a gente. Por quê? Ocorre de acontecer um acidente grave, toda a imprensa está acompanhando, e uma pessoa falecer no hospital. E aí, liga o meu amigo Átila ali, já morreu, faleceu. Só que a mãe não está sabendo, o pai está em viagem para cá. Então, você tem que tomar esse cuidado de soltar essa notícia com base na informação que a família do falecido tem. Porque a gente, antes de jornalista, a gente é humano e a gente tem que prezar por isso, né? E ninguém quer receber a notícia de que a mãe faleceu por um meio de comunicação, né? Então, tem alguns cuidados que são muito específicos disso, né? Mas,
posso dizer que esse talvez seja um dos nossos menores problemas, até pela frequência que acontece, que é muito, muito pequena. E como que é a assessoria de imprensa, ligando esse ponto de assessoria de imprensa, como que é a assessoria de imprensa lá na Contexto, assim, falando sobre questões boas, diferente da Santa Casa? Na verdade, a assessoria de imprensa, ela trabalha, na Contexto, a gente trabalha com muitas coisas boas, mas claro que a gente também tem todo um preparo para a gestão de crise. Porque mesmo nas melhores coisas, pode acontecer alguma situação. Por exemplo, a gente fez uma assessoria de um evento de paraquedismo. E eu passei os 5 dias do evento rezando para não acontecer nada de errado, né? Senão seria uma crise complicada da gente ter que resolver. Claro que a gente acaba trabalhando com coisas mais tranquilas, festivais, eventos, e coisas que podem até ser banais, mas aí que a gente está, né, pronto para achar uma oportunidade, para transformar aquilo em algo significativo para que os veículos queiram mostrar, né? Então, o nosso trabalho é de significância o tempo todo. Já trabalhei em instituição pública, que é apagando fogo o tempo todo. Você não consegue ser propositivo, você não consegue mostrar o que está sendo feito. Você passa o tempo todo, na verdade, gerenciando crise, resolvendo problema, né, manobrando daqui e dali. Então, hoje, a minha profissão, né, a minha função é muito mais tranquila do que já foi antes. Mas tem que estar sempre ligado, né? Sempre ligado. Entendi. E agora a gente vai dar uma pausa no programa, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua um bate-papo com os nossos entrevistados aqui. Até mais. Dona Ofélia fazia 3 pudins por dia, usava 3 latas de leite condensado. Ela gostava de pudins. Toda noite guardava os 3 pudins na geladeira e deixava as latas no quintal. Era um vício de Dona Ofélia. Ela só comia pudins quando chovia, porque aí seus ossos doíam. Enquanto comia, as latas no quintal se enchiam d'água. Ela sabia que a água limpa e parada fazem o mosquito da dengue se procriar. Mas ela estava sempre muito ocupada, comendo ou fazendo pudins. Certo dia, Dona Ofélia morreu. Era dengue. Você pode não gostar de pudins, mas fica o aviso, a dengue pode matar. Estamos de volta com o programa especial 72 Horas de Jornalismo, o programa Joga na Roda. Nós temos mais uma pergunta que é da Valesca Consular, acadêmica do 8º semestre. Oi, bom dia, pessoal. A minha pergunta vai para o Rodolfo. Ela é um pouquinho polêmica, talvez. A gente está acostumado, às vezes, no jornal impresso, esperar por reportagens, grandes reportagens mais aprofundadas, assim. E, ultimamente, a gente, nos trabalhos em sala de aula, nós fizemos algumas análises no Correio do Estado. E a gente percebeu que tem surgido muitas notas e tem diminuído o número de reportagens mesmo, grandes reportagens. Por que está tendo essa diferença hoje no impresso? Legal. Bom, de fato, acho que esse é um desafio, né, que principalmente o jornal impresso está passando, porque assim, as pessoas, se você olhar os números, né, elas estão diminuindo de comprar jornal impresso, não tem talvez aquele tempo para comprar o jornal impresso, aí até eu acho também o formato, se você for ver, não está mais agradando, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, acho que aqui todo mundo tem celular, todo mundo deve ver notícia, todo mundo vê o Facebook, enfim. Então acho que o jornalismo ele tá nessa fase de transição e aí o próprio profissional também eles estão se adaptando a isso, né?
Eu acho assim, a nossa realidade, cada cidade tem uma realidade. Por exemplo, eu vim do interior de São Paulo, quando começou essa questão do jornalismo impresso, com o jornalismo online, como que as redações poderiam trabalhar juntas, se poderiam trabalhar juntas. Eu acho que talvez lá em São Paulo está um pouco mais à frente do que aqui em Mato Grosso do Sul, isso. Mas acho que o que está acontecendo hoje é um processo. Tipo, talvez assim, a cabeça de quem está no impresso está fixando mais que não tem, talvez, tanto espaço mais para dar aquela notícia do dia a dia, porque isso, no final das contas, as pessoas vão já ter visto pelo Facebook, pelo próprio site, pelos aplicativos, e talvez vão buscar um pouco mais esse detalhamento. E aí, assim, eu acho que a gente passa por um período de adaptação, né? E para fazer esse detalhamento, para fazer esse mais a fundo, envolve toda uma questão de infraestrutura, né? Envolve ter os profissionais, né, com um tempo para, de repente, apurar ali. Muitas vezes não é num dia que você consegue fazer isso, porque a fonte não te responde, você muitas vezes não consegue também achar o fio ali, a saída para a matéria, né? Muitas vezes ainda falta alguma coisa, só que o jornal tem que sair, né? Não tem horário de fechamento, até acho que isso é uma situação que também está se adaptando. O jornal impresso, ele tem um horário para fechar e ali é só amanhã. E o online, não. Então, todas essas diferenças agora estão sendo muito assim, latentes. E aí eu acho que é isso. Acho que está esse período de transição do profissional, das empresas, né? As empresas estão tendo que se adaptar, tem que entender, por exemplo, essa questão. Muitas vezes o profissional vai ter que ter um pouco mais de tempo para conseguir chegar lá, para fazer essa matéria maior. E, enfim, é um processo que, se for pensar, até jornais grandes, né, que fazem coberturas nacionais, também não encontraram a saída. Então, é um desafio mesmo, né, que a gente tem que perseguir, não pode desistir. E como o jornal tem que sair, muitas vezes a gente, eu falo, porque eu trabalho no jornal online também, muitas vezes o pessoal fica chateado porque fala, puxa, não consegui fazer do jeito que eu queria aqui, mas olha, 6 horas da tarde, tem que fechar o jornal, o pessoal da impressão está esperando, enfim. Então, é bem uma questão que a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que é um caminho que todo mundo está atento a isso, acho que igual vocês que vão entrar agora aí, que talvez já estejam trabalhando, a fórmula, porque não existe ainda. Então, é um processo que a gente está caminhando. Não é fácil, mas eu tenho certeza que ainda vai ser possível. Sim, eu fui em vários veículos assim na terça-feira. Eu gostaria de saber de vocês como que funciona lidar com as redes sociais hoje em dia. Você comentou sobre jornalismo online. Hoje em dia as redes sociais elas estão aí, o pessoal vive comentando, dando opinião, estão ativamente nas redes sociais. Gostaria de saber, para todos os veículos, assim, uma pergunta mais geral. Como é lidar com as redes sociais, com o que as pessoas publicam, as pessoas falam? Bom, vou começar comigo. Então, acho que a gente até brinca lá no jornal que tem o filósofo do Facebook, né? Que, assim, muitas vezes é uma matéria que uma pessoa estava num trator, caiu, morreu. Aí a pessoa se sente ali na necessidade de comentar. Muitas vezes é um comentário do tipo que a família tenha força e tal. A gente até se comove um pouco com isso. Muitas vezes é um comentário tipo, mas estava dirigindo o trator em pé, claro que ia cair e morrer, né? Então, assim, para o jornalismo, falando tecnicamente, eu até acho que é um termômetro. A gente vê comentários no Facebook, a gente tem que separar bastante. Tem coisas até que podem virar matérias, tem coisas que você tem que apagar porque são ofensivas, né? O João até comentou, muitas vezes tem gente que repercute um assunto que talvez nem ali a família direito sabe, porque é uma testemunha, e a pessoa acha que, tipo, a gente tem talvez até uma consciência maior, um cuidado maior em informar. A pessoa comum, ela talvez não enxerga exatamente esse compromisso. E aí, ali no comentário, ela fala qualquer coisa, você tem que ficar atento a isso. E eu acho assim, a gente, quando vai publicar no Facebook,
lá, pelo menos no jornal, Facebook ou Twitter, a gente nota que tipo, até o título, o que você vai escrever ali no corpo do texto, tem que ser pensado, porque muitas vezes você pode escrever de um jeito que as pessoas entendem errado. O colega da rádio até comentou, a rádio tem essa instantaneidade, a rede social também é quase a mesma coisa. Muitas vezes ali você tem que pensar mais e num período menor de tempo, porque tem que sair daqui meia hora a notícia, tem que sair daqui 10 minutos. Você tem que pensar tipo, a repercussão que isso vai dar antes de publicar. É um cuidado bem grande. Acho que ainda todo mundo também está se adaptando a essa situação. O que ele falou que eu acho interessante é que a gente tem, pelo menos no meu caso, institucional, você percebe, você começa a fazer o perfil de quem está na mídia social. E nós temos uma instituição centenária por trás, que tem uma diretoria, que tem um conselho, que tem uma forma de funcionar, e temos aquela realidade hospitalar ali dentro. O institucional hoje, sinceramente, a gente percebe lá que não está no interesse da mídia social. Por exemplo, se chegar o ministro da Saúde, sentar numa sala daquela e resolver todos os problemas de saúde lá dentro, ele vai alcançar 6 mil pessoas na nossa mídia social. Né? Por causa de uma estratégia que a gente usa, que senão era 700 pessoas. Agora, se eu for lá dentro do hospital, buscar um caso que toque na emoção das pessoas, de uma criança internada, um histórico de vida, uma coisa assim, vai a 60 mil pessoas. Vai a 80 mil pessoas atingidas. Então, o que acontece? A gente acaba usando essa estratégia de utilizar esse emocional, essa coisa mais light, né, mais para levar a parte séria, digamos, da coisa, a parte institucional, a parte de política de saúde, essa parte menos assim. E é um cuidado, assim, se ele está falando em transição, eu acho que é uma coisa para o jornalista, vocês que estão em formação, olhar muito de perto essa relação sociedade-notícia. Nossa profissão nasceu da sociedade. Eram pessoas que não eram jornalistas por profissão, isso se transformou. Houve uma briga aí há pouco tempo, precisa de diploma, não precisa de diploma. Quem é jornalista? Todos somos. Né? Eu lembro quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia, o coordenador do curso disse, a partir de agora você é jornalista. Né? Então não tem um limiar aí, assim, um limite, ó, da agora para frente você é, para trás você não é. E a mídia social está fazendo com que todo mundo vire jornalista. Tanto é que quem quiser monta um blog e vai fazer notícia, certo? E nós estamos consumindo hoje, via mídia social, notícia de todo tipo e de toda qualidade. Então, eu acho que, talvez, eu não sei se isso está sob a égide do jornalismo, se nós temos algum poder de tomar esse cuidado e de mudar essa situação. Agora, eu vejo a coisa caminhando para uma direção em que vai ficar indefinido. Hoje você abre, eu pergunto aqui, quantas vezes vocês leram uma notícia, de 2 anos para cá, escrito assim, urgente, Lula foi preso. 1000 vezes. 1000 vezes. Aí você vai lá ver blog pstdu.inc. não sei o quê. Mas nós estamos vivendo a época do pós-verdade. E não se enganem. Centenas de milhares de pessoas vão retransmitir isso, vão contar isso, vão ligar para o pai para avisar que prenderam o Lula. Você entendeu? E, às vezes, o alcance disso é maior do que o de uma organização de comunicação inteira, por causa dessa ramificação que é possível, né, no meio online. Né? Então, assim, se eu estivesse na academia hoje, eu ia morrer de discutir esse assunto, porque eu acho ele um assunto bastante indefinido ainda e que eu ainda não consegui vislumbrar o futuro dele. O que vai ser lá na frente de todo o contexto da nossa profissão, olhando para esses fatores novos que vêm surgindo aí, né? Porque eles são poderosos, são muito poderosos. Mas eu acho também que a gente pode usar a rede social, usar o melhor dela, né? Então, acredito que pelo Facebook, pelo Instagram, a gente consegue também ter uma ideia do que está acontecendo, do que as pessoas também querem de informação. Eu falo isso, por exemplo, para a assessoria, porque a assessoria também é produção de conteúdo, né? A gente precisa saber o que as pessoas estão querendo ler, o que elas estão procurando ler, né? E a rede social ajuda muito nisso também.
Então, eu acredito que a gente tem que tirar, né, o melhor que a gente puder dessa ferramenta, que é uma ferramenta tão acessível para a gente, acessível para todo mundo, mas a gente tem que ter o bom senso e a sensibilidade, né, de saber usá-la, né? Eu acredito que dá. Tem também isso que a gente se sente meio mal com as redes sociais. Poxa, perdi a fé na humanidade com esses comentários, né? A gente fala muito isso. Tomara que morra. Nossa, né? Mas tem a parte boa. Então, vamos tentar, né, tirar a oportunidade disso também. Acho que falando dessa parte boa também. Atila, só vou te interromper por uma coisa urgente que aconteceu agora. Urgente. Acaba de chegar da gráfica para esses meninos que estão escrevendo pela primeira vez. O nosso jornal impresso. Aí, parabéns para quem escreveu. O jornal impresso, edição também tem 2 horas. A nossa edição é tudo laboratório. Você já escreveu para o nosso jornal, né, Atila? Nosso jornal laboratório. São as primeiras experiências com texto com os nossos meninos. A Carlinha também, que é egressa do jornalismo CDB, escreveu para FOP. Então, para a gente é um acontecimento, né? Desculpa te cortar aí, Átila, mas pode continuar. Imagina! Desde já dá parabéns pelo material. Tenho certeza que foi um laboratório muito bacana. E é isso aqui é prática, isso aqui é o que vocês vão encontrar. E eu acho que se o jornalismo impresso não fosse tão importante ainda para nós, né? Isso aqui não seria uma ferramenta de uso e consumo, e principalmente laboratorial para vocês. Mas pode continuar aí no seu pensamento em relação às redes sociais, né, Átila? No jornalismo esportivo é importante essa interatividade com a sua audiência, com o seu público? Sim, com certeza, né? Eu ia até englobar o WhatsApp nessa, né? Porque eu acho que o WhatsApp veio para ser mais uma ferramenta também, né? A partir do momento que você, voltando um pouquinho no passado, era um hábito muito delicado você passar o telefone para a pessoa, né? Era uma confiança, era uma ação assim, principalmente para os casais na época. Vou dar meu telefone, você cuida direito, me liga só naquela hora, né? É de dia, à noite, depois das 9 já é tarde, não pode. E hoje em dia o WhatsApp é essa ferramenta que acaba sendo uma conexão direta. A pessoa está ali, ela tem o WhatsApp do programa, ela tem o WhatsApp da emissora, ela manda, ela se sente pertencente daquela notícia. Eu acho que é mais uma ferramenta que veio também para agregar e para aproximar. E aí a gente vai encontrar o filósofo, que vai dar a sua opinião, que vai comentar o que achou, mas, acima de tudo, vai tentar trazer ele também um termômetro, que já foi comentado, e também vai dar alguma sugestão. Então, acho que, quando a gente tenta essa aproximação, é mais uma maneira de fazer a sociedade presente dentro do nosso veículo, de fazer a sociedade se sentindo importante, porque ali a gente vai dar a voz, né? E também, às vezes, tem que ter a linha que é a ética. A gente fala assim, como vai ser o futuro, como vai ser, o que esperar. Eu, desde quando surgiu a polêmica do diploma, ainda estava na faculdade, eu acho que o que vai balizar ali, que vai ser o positivo e o negativo, vai ser a formação que vocês têm aqui na faculdade, principalmente, sobretudo, sobre a disciplina da ética. Que é ali que vocês vão saber, olha, isso aqui eu posso dizer, eu vou ter o cuidado de dizer, e eu entendo que isso é uma visão importante, é uma visão cuidadosa de que nós temos. E aí nós vamos ter o cuidado, de repente, de evitar situações como a do Lula preso, que não foi e tal. Então, eu acho que esse vai ser o nosso fio condutor mesmo. E aproveitar, porque existe o lado ruim, existe, mas o lado positivo de você trazer a pessoa para perto de você, isso com certeza, querendo ou não, vai dar audiência também, vai fazer a pessoa se sentir interessante. No outro dia ela vai querer ver o que a pessoa disse, vai querer se ver, e quando a pessoa quer se ver, ela se sente importante. Falando em rede social, gente, nós estamos transmitindo nosso programa ao vivo na rede social, né? Então, a gente tem algumas interações aqui, né, em relação aos nossos entrevistados, os fãs dos nossos entrevistados. A Evelise está no topo, viu, Evelise? Da paixão por você. Sim. A Lira Líbero, jornalista, acabou de comentar, né? Evelise mandou um coraçãozinho. Meu Deus. A Terezinha Rockenbach. A minha sogra. Mandou um abraço para você. Até uma Pereira Mesquita agora já mandou para a Valesca. Valesca, estou assistindo, é uma das nossas alunas. O Flávio Domenique disse: essa menina Evelise fala muito bem, parabéns pelo profissionalismo. O Alexandre Melo disse o seguinte: essa Evelise deve ser a melhor assessora de imprensa do Brasil e do mundo. O Fabrício Meirelles
seu marido. De sucesso. Quero ser a Evelise quando crescer. Sucesso total, Evelise, na sua audiência, Nossa, tá? acho que eu vou arrumar uma assessora de imprensa pra mim. Eu acho que você é assessora de imprensa, inclusive, né? Que multiplicou isso aqui. A gente pode continuar aí, gente. Uma colega nossa quer fazer uma pergunta. Bom dia, meu nome é Brenda. Minha pergunta é para o Rodolfo, que trabalha com impresso. Rodolfo, desde muito tempo, a gente tem essa questão de que falam que o impresso em algum momento vai sumir. Quando apareceu o rádio, o impresso ia acabar. Quando apareceu a TV, o rádio e o impresso iam acabar. E assim por diante. Agora que você falou que tem uma defasagem muito grande em relação ao jornal impresso, porque as pessoas estão aderindo muito mais ao jornal online, eu, inclusive. Eu leio os dois, mas o costume é muito online, porque eu estou sempre com o celular, sempre aparece alguma coisa. Vocês que trabalham com isso, vocês que estão dentro da redação, vocês têm uma real preocupação, digamos, que venha acontecer o fim do impresso ou alguma coisa parecida? Assim, acho que há 5 anos atrás, eu me negava a pensar que o impresso ia acabar, né? Aí hoje, eu acho assim que talvez não é que o impresso vá acabar exatamente, como você até comentou, quando surgiu a TV, lá atrás, o rádio nunca mais vai existir, o rádio vai acabar. E tem o público, né? O rádio se inventou. Então, eu acho que é uma questão de reinvenção do veículo, né? Eu acho, talvez o problema do impresso é que ele tem um custo muito grande, né? Precisa do papel. O papel precisa que o eucalipto seja feito lá e assim, é caro, né? Você vai comprar uma carreta de papel, custa X, e as empresas só vendem à vista, não pode comprar a prazo, o papel é importado. Então, existe toda uma questão que tá ligada ao jornalismo, mas não é ali da redação, que eu acho que complica a vida do impresso, nesse sentido. E também os leitores, né? Se você faz jornal, para alguém ler, né? Se ninguém lê, não sei para quem que você vai fazer o jornal. O fato é que talvez exatamente o momento de reinvenção do impresso, né? Pensar que o impresso não é mais do jeito que foi todos esses anos, né? Desde sua invenção, ele vai ter talvez uma outra vertente. E assim, será que analisar também, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a gente fala online, mas quantas cidades de Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, têm acesso ao 3G ou 4G? A verdade é que Campo Grande, Bonito, que é uma cidade turística, mal tem 3G, né? Então, se você está lá, você quer ver notícia, por um acaso, não sei se você vai conseguir, talvez, dependendo da operadora, você não consegue, né? Ribas do Rio Pardo tem uma parte da cidade que funciona, outra parte não funciona. Então, talvez, por exemplo, no estado de São Paulo, é um pouco diferente, né? Tem mais lugares que têm mais acesso. Então, eu acho que tem vários fatores, né? A discussão não é simplesmente fria, no sentido vai acabar ou não, mas eu acho assim que o impresso ele vai ter que passar por uma remodelação, principalmente nessa questão, o custo que ele tem, e as pessoas também, o leitor. Hoje, até mesmo que o online, ele é fácil. A pessoa tá no celular ali, ela não está fazendo nada, ela vai achar alguma coisa para ler. O impresso, a pessoa vai ter que ir lá comprar. Também essa é outra questão. Tipo, hoje em dia, aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o online não é nem um produto pago, exatamente. Mas uma hora também isso vai acontecer, vai ter que ser cobrado para manter a empresa. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho assim, o impresso, eu acho talvez até pela uma paixão, acho que o impresso nunca vai acabar, mas que ele vai ter que mudar muito, né? E dependendo do lugar, dependendo do país, por isso que talvez os Estados Unidos, vários impressos acabaram. Eu tenho vários amigos que trabalhavam impresso no estado de São Paulo e foram demitidos, os jornais acabaram. Eu trabalhei no jornal de 90 e poucos anos, que tinha uma estrutura para cobertura de 50 cidades, e hoje ele tem uma cobertura para 10 cidades, com 6 jornalistas, e quando eu trabalhei eram 28.
Então, eu acho que é essa questão. Tipo, é muita coisa acontecendo que, enfim, as pessoas ainda acho que estão descobrindo como fazer. Acabar não vai, eu acho. Mas vai ter muita coisa, vai ter muita mudança. Pessoal, a gente tem mais 15 minutos de conversa, tanta coisa para a gente falar, né? Mas eu vou pedir aí para vocês terem suas últimas perguntas aí para o pessoal, para a gente já ir encerrando, tá? Vamos falar com a Carla também, né, Carla? Carla, você não é uma foca, né? Que você já está há 3 anos no mercado, 4 anos, né, Carla? 5 anos no mercado. Como é que foi para você se estabelecer nesse mercado de trabalho? Né? Eu acho que os meninos têm muitas dúvidas em relação a isso. Né? Você precisou fazer o quê? Precisou trabalhar onde? Até você está numa função legal agora na assessoria de imprensa da Santa Casa. Então, eu quando saí da faculdade, eu fui para jornal, para site. Trabalhei em site já, depois fui para a TV, trabalhei com impresso, já trabalhei com revista. Agora estou na assessoria. A única área que eu não tive oportunidade ainda foi na rádio. Mas até que o meu TCC aqui, me formando em jornalismo, eu fiz um rádio documentário, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar. Hoje eu estou lá na assessoria, né? Eu fiz a minha pós em assessoria de comunicação e em seguida eu queria seguir essa meta, surgiu a oportunidade lá na Santa Casa, eu fui encher o saco do João para ele me contratar. E, assim, a assessoria ela é uma coisa assim, fascinante, né? A gente lá na Santa Casa, a gente praticamente gerencia crise todo dia. Quando não tem até assim, uma crise, alguma situação para a gente solucionar, a gente até acha estranho, né, João? A gente... É um dia típico para a gente, mas, assim, trabalhar lá na Santa Casa, para mim, é fascinante, né? A gente lida com situações diferentes todos os dias, com emoções diferentes também todos os dias, com pessoas diferentes todos os dias. A gente tem que saber lidar muito ali com o próximo, saber ouvir, saber lidar, às vezes, até com a dor dele, que a gente tem que entender. Chegar naquele momento que o João disse da gente dar uma notícia ruim para a imprensa, a gente também tem que saber como abordar aquela família naquele momento, saber se todos da família estão sabendo, pedir autorização, se a gente pode passar ou não essa informação. Então, assim, a gente lidar com coisas ali tristes, mas, ao mesmo tempo, a gente vê tantas histórias, né? A última história que a gente contou no nosso Facebook, que deu um acesso bastante grande, foi a do Theo, que é um bebezinho que ele estava lá internado na Santa Casa 3 meses, no caso dele. E ele conseguiu o aparelho, né? É um bebê que tem uma doença degenerativa. Então, a gente contou a alta hospitalar dele, a gente contou a emoção da mãe, que já tinha sofrido com outro bebê dela, com a mesma doença que o Theo tem. Então, assim, a gente lida ali com situações diferentes todos os dias e é muito bom trabalhar ali na Santa Casa. De todas as experiências que eu tive, a da Santa Casa, para mim, está sendo a mais diferente. Até porque assessorar o maior hospital do estado não é fácil, né? Então... A gente aprende todo dia ali dentro. Eu quero fazer uma pergunta agora para personagem Pedrita. O que você tá achando, Pedrita, desse bando de jornalista conversando? Muito Pedrita, legal. deixa eu te falar uma coisa. Eu te escuto todo dia. Eu sempre quis saber quem que era você. Sempre quis saber. Acho que era vontade de maioria aqui. Eu sempre quis saber. Ai, Bafal, meu nome é Pedrita Arras, tá? Eu sou jornalista, sou atriz, sou modelo, sou o que vocês quiserem, seus corajosos. É bom. Qual foi a pergunta mesmo? Eu queria saber o que a Pedrita tá achando desse pessoal aqui. Muito legal o papo de vocês, muito legal. Eu até aprendo, algumas coisas eu até aprendi com eles ali, ó. Não sabia nem qual que era a função dela. Bem interessante. E eu me vejo nisso também, a minha profissão me vê muito nisso, porque faz parte da comunicação. É uma coisa difícil, você tem que dar uma notícia, você tem que dar uma informação, a pessoa está lá para te ouvir. E é da sua voz, né? Tem que sair do seu jeito. É difícil. Mas é bem legal o papo de vocês, que eu estou aprendendo também. E os personagens de vocês, de onde surgiu isso? Então, quando eu entrei na rádio, justamente a polêmica seria qual personagem colocar. Porque até então o foco do café estava sendo colocar o humor no rádio. Aí teve uma pesquisa uma vez do IBGE que mostrou a quantia de corumbaenses que se tem em Campo Grande, né? E todo mundo conhece um corumbaense aqui, né? Aí, ó, você viu? Quem aqui conhece um corumbaense? Levanta a mão.
Átila, todo mundo... E qual que é a principal característica do corumbaense? O sotaque, né? Esse sotaque forte que é, né? Pô, o Átila trabalhou lá um bom tempo em Corumbá, viveu em Corumbá. Então, ele sabe que esse sotaque é muito forte, é muito característico. E corumbaense não tem nome, né? Chegou em Campo Grande, ele vira Corumbá. Ninguém sabe o nome do cara, né? Todo mundo chama de Corumbá. Aí acaba surgindo... E é um povo mula, né? É. Eles falam que é um povo mula. Os caras gostam de ficar de mula já, né? E o Pedro, ele veio como fã da rádio. Ele era fã da rádio que interagia com a gente. Participava do horário de pico e tal, daí veio, opa, aí tem talento. Né? Daí esse é um caldo legal. Aí que nós convidamos ele para vir e tal, buscou-se toda a formação dele para compor o programa. Aí nada melhor do que já encaixar ali no começo da manhã com a gente que estava trabalhando com humor, né, Pedro? Isso, mas é muito legal, gente, noticiar com humor, porque é muito mais liberdade de você passar a notícia, você ainda pode brincar, pode levar aquilo ali uma coisa mais light, né? Só notícia pesada que a gente se priva um pouco de falar, mas o restante das notícias, a gente fala uma notícia e já dá uma deixa, a gente já coloca um humor na notícia, e isso é legal. Pedro, em algum momento você já pensou em fazer curso de jornalismo ou não sentiu essa necessidade? Olha, o Tata Marques parece meu pai, porque todo dia ele fala, Pedro, vai fazer um curso de jornalismo, vai fazer. Quem sabe, né, se eu passar no Enem o próximo, eu entro. E uma coisa que eu achei bastante interessante de todo o papo que a gente está batendo aqui, acho que assim, a palavra que define o jornalismo contemporâneo é cativar. Independente do veículo que você estiver. Cativar é a palavra na rede social. Para você repercutir o seu conteúdo, você tem que cativar o seu público-alvo, né? Porque vem daí, porque trollagem sempre vai vir, né? É impossível agradar gregos e troianos, mas a partir do momento que você cativa, você consegue adquirir a pessoa que sempre vai estar buscando o jornal porque ele quer ler a notícia daquele jornalista. É o cara que vai querer assistir aquele programa de televisão, vai querer acompanhar aquele programa de rádio, vai querer conhecer, saber como é aquele locutor, né? Então, acho que a palavra que tem definido muito bem o jornalismo contemporâneo é cativar. Muito bem. Gente, eu vou ter que parar o tempo aqui, né? Acabar o nosso programa. Mas antes da gente terminar, vamos passar um pouco aqui nas nossas redes sociais. A Thaís Liberi da Costa, que inclusive está aí na nossa plateia, disse... Cadu, você é demais, Cadu. Cadu tá puxa saco. E a Eveline, que falou Eveline, já errou o nome aqui. Estou vendo a Eveline, mas é a Evelise, né? O Fabrício Medea está falando que está te vendo lá da África. É o poder da rede social, né? Isso é muito legal. Gente, o nosso querido Wagner, ele já falou aí uma palavra final, né? Do que a gente quer do jornalismo nesse momento, que é cativar. Eu queria que todos os jornalistas, então, para a gente terminar o programa, dissessem o que a gente espera do jornalismo agora, desse jornalismo, para a gente terminar o programa. Começando aí com o Cadu. Eu estou já há algum tempo querendo falar uma coisa aqui para vocês que vão entrar no mercado daqui a pouco, alguns já estão até estagiando. Eu acho que rede social é uma coisa fascinante, ajuda bastante. Não é? Agora, esse imediatismo, essa inter-relação e tal. Mas eu queria pedir uma coisa a vocês, que é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Sejam responsáveis na hora de divulgar alguma coisa, sabe? Porque a nossa profissão é muito importante. A nossa profissão, as notícias que vocês vão dar, ou que vocês estão dando, elas podem mudar para melhor ou para pior a vida de muita gente. Nós acabamos de ver um caso agora, essa semana, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina se matou por causa de uma notícia que foi dada que ele tinha sido preso, a imprensa judiou demais da coisa, elevou o caso, deu uma amplitude a um caso, especialmente na pessoa dele, que não tinha, ele era suspeito, e o homem acabou se matando. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso. Não é? Ter muito cuidado. Eu não estou pedindo para vocês terem medo, não. Estou pedindo para vocês terem responsabilidade. Dar uma notícia em primeira mão é maravilhoso, sabe? Eu já lutei muito por isso, já consegui isso. Mas antes de você ter o prazer de dar uma notícia em primeira mão ou dizer alguma coisa de alguém, tenha certeza de que vocês estão falando a verdade. Porque vocês podem mudar para pior a vida de muita gente. Não só de uma pessoa, às vezes de uma comunidade, de um país.
entendeu? Então, isso que eu queria me despedir pedindo isso a vocês. Responsabilidade. Calma, tranquilidade, bom senso não faz mal a ninguém, entendeu? E pesem bastante as coisas quando tiverem que divulgar, porque as redes sociais é um paraíso de maluco. Né? Vocês viram que eu parto do princípio que eu não acredito. Né? A primeira coisa que eu olho, eu não acredito. Então, se é uma coisa muito insistente, eu vou ver se é verdade ou não. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Isso que eu queria pedir para vocês, tá bom? E obrigado pelo convite. Falou o professor Cadu, agora vai falar um amigo de classe, o Átila. Eu saí de dentro desse laboratório. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês tenham vontade. Porque para a gente chegar nesse nível lá na frente, a gente primeiro precisa sair daqui, ouvindo o nosso professor Edinho, ouvindo o Giovanni, ouvindo todo mundo, ouvindo os professores Oswaldo, Cris. E vocês precisam já buscar isso, não depois da faculdade. A Cris perguntou como que foi a entrada. A entrada é muito mais difícil se vocês não buscam conhecimento durante a faculdade, não buscam conhecimento no estágio. Então, eu fiz 1 ano de estágio aqui na TV, o CDB, e dali abriu a porta para o mercado. Então, não deixem o tempo passar, aproveitem isso aqui, abusem, brinquem com a câmera, brinquem com o estúdio, se sintam realmente donos disso aqui, porque depois que vocês saírem, lá não vai ter ninguém, de repente, acho que uma oportunidade como o Pedro teve é enorme, mas é muito rara. Então, assim, de você chegar, conseguir colocar a mão na prática, às vezes ou então você vai para um veículo e já tendo que saber fazer, e se você não agrada, você já sai, entendeu? Então, aproveitem esse momento aqui, busquem vontade de aprender, de querer crescer, de querer construir uma carreira já começando aqui. O Cadu falou, 40 anos na profissão, eu fiquei fazendo as contas. Eu me coloco já no mercado a partir do momento que eu pisei num veículo oficial mesmo, que foi a TV Morena. Então, dali eu já começo a contar mesmo, porque ali eu já fui cobrado como profissional. Ah, é o estágio, aprendeu, apanhou, mas é aquela responsabilidade que ele colocou. Então, a partir do momento que você começa a fazer um estágio, com certeza mais portas vocês vão abrir pelo caminho aí, nessa carreira tão gostosa que a gente está vivendo, tá bom? Obrigado pelo convite também, um abraço para todo mundo. Eu acho que os amigos aqui falaram bem. Acho que talvez o que eu acrescentaria, que eu acho que talvez é uma coisa que falta um pouco, é perguntar por quê. Né? Tipo, tem até o nosso lead e tal, né? Eu acho que todo mundo, quando está fazendo, perguntar por quê. Por que eu estou fazendo essa matéria? Por que eu vou publicar isso? Por que eu estou escrevendo desse jeito? Por que eu vou perguntar para essa pessoa? Por que eu vou publicar agora e não vou publicar depois? Muitas vezes quando a gente está lendo alguma coisa, você quer entender, mas por que aconteceu aquilo? E aí quando a gente vai fazer, por causa da correria, por causa do tempo, como o Átila até comentou aqui, o chefe cobra, a audiência cobra, o leitor, quando você está no Facebook, cobra ali, ele escreve, quem que foi esse jornalistinha que escreveu isso aqui? Cadê o estagiário? Enfim, eu acho que a gente tem que sempre perguntar o porquê. Quando a gente pergunta por quê, talvez venha um pouco dessa responsabilidade que o Cadu falou, que é bem importante. Que aí, quando você for colocar, você fala, mas será que está certo mesmo? Vou rechecar. Eu acho que por mais que tudo é muito rápido, né? A rede social é rápida, a TV tem horário, o impresso tem horário, mas é melhor você responder uma bronca e soltar certo do que talvez ser levado pelo impulso, ter alguma coisa errada, enfim, e ter uma repercussão negativa profissionalmente e pior ainda quando é para uma outra pessoa, né? E obrigado pela oportunidade, parabéns para vocês também. Então, aí. Bom, eu acho que além, né, da responsabilidade, uma palavra de ordem para a gente, não só no jornalismo, mas na vida, enfim, é empatia, né? Então, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do seu colega de trabalho, se colocar no lugar de quem você está entrevistando, eu acho que é o grande pulo do gato aí, né? Para você ser uma boa pessoa, ser um bom jornalista, você ter essa sensibilidade disso. Então, espero que vocês tenham responsabilidade e empatia. Tá? E fiquei muito feliz pelo convite, adorei o pessoal que foi lá na Contexto. Nossas portas estão abertas, tá? Esperando vocês.
Obrigada. O que eu falaria para vocês é, assim que vocês se formarem, vocês nunca deixar a ética profissional de lado. Então, nunca deixar que uma informação que chegou para vocês falar primeiro do que a sua ética. Então, vá atrás da informação, verifica a notícia, vê se é verídica, não publica antes de você escutar todas as fontes, né? Que eu acho que isso é muito importante, porque assim como o Cadu disse, uma palavrinha que você soltar ali muda a vida de uma pessoa, né? Pode acabar com a vida de uma pessoa. Né? E, assim, sempre se reinventar, nunca se acomodar. Se puder entrar numa rádio, entra. No impresso, você entra. Numa TV, você entra. Numa assessoria, você entra. Porque, assim, o jornalista tem que saber escrever, falar, ser repórter, ser personagem, né? Então, sempre se reinventar. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando. Agradeço as meninas que foram lá na Santa Casa. Foi um prazer receber vocês. E a gente espera vocês ano que vem de novo. Tá? Obrigada. Então, eu achei que só eu e o Cadu ia ficar de tiozinho chamando vocês para responsabilidade aqui, mas parece que é unânime o negócio. Esse é um ponto importante, é uma guerra que a gente enfrenta na profissão. Como o Rodolfo falou, existe o interesse do jornal, o jornal é um negócio, existe o 12 minutos para pôr uma matéria no online, mas saber enfrentar essa briga pesando aquilo que foi falado aqui, em princípio, pelo caso da responsabilidade e da ética profissional. Vai ter momentos que ela vai ser atropelada. Vai ser atropelada, às vezes você não vai dormir à noite, mas acontece. Agora, não pode se deixar de lado. Não é possível, porque talvez venha, talvez não, acredito que com certeza venha esse a ser o diferencial lá na frente entre o cara que foi preso e responsável e a pessoa que alguém falou que vão querer ler, que vão querer ouvir, o teu vínculo com essa pessoa da mídia social. Então, assim, não se deixar muito iludir por essa correria, por essa euforia do furo, até porque hoje, eu até gostaria de saber, como é que você vê quem deu o furo? Nesse universo que nós estamos. Quem deu esse furo? Chega para você por 5 veículos diferentes. Né? Então, pesar bem isso e pesar esse lado que ele falou, do reitor da Universidade de Santa Catarina, porque uma pessoa hoje, ela investigada, ela vira bandida no Brasil. E eu assessorei gente que foi presa às 6 horas da manhã pela Polícia Federal, e quando chegou no momento de oferecer a denúncia, o procurador federal falou assim, olha, não vou denunciá-lo porque eu não tenho prova. Só que já tinha destruído a vida da pessoa. Né? E queira ou não, quem difunde isso participa dessa destruição. Né? Então, responsabilidade e ética é o que a gente recomenda sempre, como caldo de galinha. E agradecer a todos, é o 2º ano que a gente participa, é um prazer e continuamos de portas abertas para vocês lá. Obrigado. E para vocês? Então, a gente tinha falado um pouquinho a questão do cativar, o emocionar. A comunicação é surpreender, né? É uma reinvenção a cada momento, né? A cada era, a cada uma nova tecnologia que surge, sempre vem o questionamento. Qual será o próximo passo? Pé no freio. A gente tem a pressa da notícia, mas, como o Cadu falou, a responsabilidade acima de tudo, né? É o nosso comprometimento com aquela pessoa que a gente vai entregar a informação. Vou falar para vocês hoje. E da notícia, qualquer um dá a notícia, né? O diferencial é a informação. Quem que vai informar? É muito diferente de dar a notícia. Então, passem a notícia para a pessoa do jeito que vocês gostariam que chegassem em vocês. É muito melhor, a pessoa vai entender melhor e vai ser bem legal. Tipo aquela palavra que você falou. Isso aí. Empatizar. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E a gente vai ter que finalizar esse Joga na Roda. Antes, a gente parece ter um vídeo no ponto que vai exibir para vocês um pouquinho de como foi os 72 horas de jornalismo. Tchau, galera. Até o próximo. Tchau, até o próximo programa, gente.
ficou na minha cabeça, essa intenção de aproximar o aluno da realidade da redação, da realidade de uma emissora de TV, da realidade de um veículo de comunicação, né? Isso ficou na minha cabeça quando eu entrei em 2012. Ele vem dessa ideia de aproximar o aluno da realidade do mercado.